Já voltamos e para falar de um congresso nacional que vai reunir artesãos de todo o país no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz. O encontro acontece a partir de amanhã e vai até domingo, né, Cacá? É isso aí. A ideia é ter um espaço para troca de experiências, discutir políticas públicas e fortalecer o setor. Quem tem mais detalhes é Hugo Toffoli, diretor técnico da ADERES, a Agência de Desenvolvimento de Pequenas Empresas do Estado, pequenas e microempresas do Estado. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, dias atrás eu estava conversando, lógico que não tem a ver diretamente com essa feira que vocês estão promovendo, com esse congresso que vai acontecer, mas eu estava conversando com um produtor de cerveja e ele falou, olha, há um engano em relação à produção de cerveja artesanal, porque as pessoas confundem o que seja exatamente algo artesanal. Nesse caso, a gente quando fala de artesãos, de produtos de artesanato, a gente fala exatamente do que? São produtos feitos à mão, são produtos feitos de uma maneira que não seja industrial. Qual é a definição de artesanato? Isso é muito importante a gente passar para todos, porque hoje existe uma legislação. Em 2015 nós tivemos uma legislação que reconhece o artesanato como atividade profissional. Nós temos uma base conceitual que foi discutida e essa base, essa legislação é aquilo que determina o que é e não é artesanato. Uhum. Então, assim, de maneira assim, são vários critérios que você tem de análise, mas de forma prática a pessoa que faz o artesanato, ele tem que ter domínio de toda a técnica. Ele pode usar ferramentas, mas que o auxiliem. A ferramenta não pode fazer por si só. E ele não pode usar produtos industrializados. A não ser, por exemplo, num biquíni, numa bolsa que você vai usar o fecho, alguma coisa que você não está ali. Mas, por exemplo, a gente vê muito e confunde um chinelo com um monte de bordado de miçanga. Sim. Ali. Isso não é artesanato. Isso é um trabalho manual. Mas não é classificado como artesanato, porque o artesanato, ele mais do que a técnica e o conhecimento do fazer, você tem que demonstrar a cultura, a parte cultural, a história, tudo que existe do povo, daquela que trabalha aquela peça. Então, assim, é um processo que tem que ser muito manual, que tem que ter um conhecimento, que tem uma base que está sendo discutida. E isso é uma das coisas que vai ser discutido no Congresso, legal, além da reformulação dessa base. Porque como foi a primeira, muitas atividades ficaram de fora. Eles assim, foram excluídas e teve algumas ajustes, mas é ajuste natural de se ter para que você tenha uma legislação mais forte. E esse congresso vai ter gente de todo o país mesmo, enfim, e por que esse congresso? Por que é importante assim, reunir essas pessoas que fazem artesanato? São 21 delegações que estão aqui, são 21 estados que vão estar presentes aqui com artesãos que foram eleitos em congressos estaduais. Então, ano passado nós tivemos o Congresso Estadual do Espírito Santo, que aconteceu lá em Guarapari. Desse congresso foram eleitos os delegados, e isso aconteceu pelo Brasil inteiro, e agora é o momento desses delegados se juntarem a nível para ter uma discussão nacional sobre os diversos temas. Então, a gente vai estar lá discutindo não só a questão da base conceitual da legislação, mas também a questão da aposentadoria do artesão, porque o artesão hoje, ele é um aposentado, ele se aposenta, ele contribui como autônomo. E isso é muito caro hoje ainda para uma atividade dessa. Como a gente tem um MEI, que tem uma contribuição menor, então isso vai estar em pauta, tem uma PL rodando no Congresso que está discutindo isso, então vai ter debate sobre isso. Vamos tratar dos eventos, das feiras nacionais e estaduais, o calendário disso, a importância disso para eles. Vai estar sendo tratado lá também dos impactos da pandemia para o segmento deles. Nós tivemos muitos artesãos que arrumaram emprego, porque eles conseguiam vender. Essa restrição de circulação de pessoas afetou muito eles nesse período. Agora, aqui no Estado, o nosso estágio, a gente tem conversado com o senhor aqui algumas vezes, mas eu não tenho uma noção muito clara sobre qual é o nosso estágio em termos de artesanato. Isso tem crescido e o artesanato, a gente acabou de conversar aqui agora com uma pessoa que está com um caso de sucesso. Nós temos muitos casos de sucesso aqui no Estado em relação a essa atividade? Temos vários casos de sucesso. Nós temos a Giovana, ela produz uma bailarina muito conhecida, que ela é uma bailarina com conchas,
Escamos, ela exporta isso é vendido para fora do Brasil. Nós temos diversos artesãos que viajam para apresentar seu produto, nosso produto vende muito lá fora. Então, assim... É mais valorizado lá fora o artesanato? Nós temos que mexer um pouco, isso é um dos grandes desafios que nós temos enquanto cidadão do Espírito Santo, de consumir mais artesanato. Nós muitas vezes consumimos o artesanato só no momento que a gente vai numa feira, que esse é o nosso grande desafio, em que a gente tenha... Eu brinco muito isso, você vai dar um presente de casamento, dê um artesanato, é uma peça única, uma peça que a pessoa vai ter aquilo registrado e sempre vai lembrar de você. Então, assim, é muito importante a gente mudar um pouco a nossa cultura de não ter o artesanato só como uma lembrança, e sim como um item de consumo nosso. Os artesãos, os nossos mais de 10 mil artesãos de carteira no Espírito Santo vão agradecer muito isso. O que significa artesão de carteira? Ele tem facilidade? E eu ia perguntar, porque já é o segundo caso que a gente está tratando aqui relacionado ao artesanato, que fala a respeito de exportação. É fácil exportar hoje? Hoje é muito mais simples exportar. Nós temos diversos programas, a própria Confederação Nacional de Micro e Pequena Empresa, que é uma das apoiadoras da Confederação Nacional de Artesanato também, tem um programa de exportação que dá toda orientação para exportação, que são as pequenas exportações. Os Correios têm um produto de exportação simplificado também. Mas o artesão de carteira que a gente diz é que a gente tem muita gente que é artesão, que tem o domínio de uma técnica, mas não buscou o seu registro. Certo. A carteira é o seu registro. Na realidade, a DERES é um registro nacional, é um reconhecimento, assim como você tem diversas outras carteiras, mas é como se fosse um certificado que ele tem de artesão. É importante, na discussão da aposentadoria, ele ter isso, porque isso vai estar sendo discutido para que conte o seu tempo de carteira também na sua aposentadoria. Ele tem benefício em participação de feiras, então, por exemplo, uma feira nacional, uma feira até estadual que seja o setor de artesanato, só pode ter pessoas com carteira de artesão. Então, esse teste é feito um teste de habilidade. Antes da pandemia, isso tinha que ser presencial, a pessoa tinha que ir lá. A pandemia nos envolveu na tecnologia, hoje é feito pelo WhatsApp. A DERES é o órgão do Espírito Santo que é responsável por emissão de carteira, então isso é bom informar. Qualquer outro órgão, qualquer outra associação, entidade que fale que está fazendo carteira de artesão, se a DERES não está envolvida, não é carteira de artesão. Okay. Carteira de artesão é conforme base conceitual e só o governo do estado tem o poder de emitir ela. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, mas a gente vai ter as informações do Congresso também. Amanhã a gente informa tudo aqui no programa. Obrigada, viu, Hugo, mais uma vez. Obrigado a vocês. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia. Não esqueça do novo horário. Boa tarde, se cuida. Tchau, gente. Até amanhã.